No Censura Especial de hoje vamos falar de acessibilidade e dos problemas dos portadores de deficiência. O para-atleta Fernando Fernandes é uma lição de superação. Depois de perder o movimento das pernas num acidente, ele achou no esporte um caminho para manter sua autonomia. E foi além. Hoje é bicampeão mundial de paracanoagem. Sempre pratiquei esporte, joguei futebol profissional, lutei boxe, só que comecei na canoagem depois do acidente. Conheci a canoagem depois do acidente. O músico Marcelo Iuca é cadeirante há 10 anos por conta da violência urbana. Ficou paraplégico depois de levar um tiro numa tentativa de assalto. Iuca falou das dificuldades que enfrenta como deficiente para se locomover nas grandes cidades. A cidade está servindo a própria cidade ou está servindo aos homens? Silvana Cambiaghi é cadeirante e arquiteta, especialista em acessibilidade. No livro Desenho Universal, ela fala dos projetos que fez para dar mais acesso aos deficientes. É uma negação de alguns conceitos de necessidades, um desconhecimento. Aí quando eu vi isso, eu me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero na minha arquitetura, é isso que eu quero fazer da vida. Marco Antônio Queiroz perdeu a visão aos 21 anos como consequência da diabetes. Hoje ele se dedica a criar sites acessíveis para deficientes. Eu criei o site com essa intenção, né, de difundir informações e tal sobre pessoas com deficiência visual. Maria Lúcia Campos falou de um projeto pioneiro no país, o projeto Cão Guia, que treina cães para guiarem deficientes visuais em todo o Brasil. Porque o cachorro ele é trabalhado assim, ele tem que exercer o que nós chamamos de desobediência inteligente. Ele tem que ter iniciativa. Ele tem que ser um cão sempre muito bem equilibrado. E a música de hoje fica por conta do cantor e compositor Carlinhos Vergueiro. Carlinhos gravou, em homenagem ao centenário do parceiro Adoniran Barbosa, o CD Dá Licença de Contar. E você, beleza, o que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo, a milanesa da minha Tereza. O para-atleta Fernando Fernandes contou no Sem Censura como enfrentou as mudanças que sofreu na vida depois que ficou paraplégico num acidente de carro. Ele encontrou forças para enfrentar essa mudança na vida e hoje é bicampeão mundial de canoagem. Ganhei o bicampeonato mundial de paracanoagem e foi até uma surpresa, né? Porque eu estou há pouco tempo na modalidade. Mas é isso que eu queria saber, você era um atleta antes do acidente? Sempre fui atleta, sempre pratiquei esporte, joguei futebol profissional, lutei boxe, só que comecei na canoagem depois do acidente, conheci a canoagem depois do acidente. Foi presente de Deus, de repente eu estava remando, engatei, começou a dar tudo certo, comecei a gostar, me identifiquei também que a canoagem acabou me trazendo uma coisa que eu tinha perdido com a lesão, né? Acabei perdendo um pouco da liberdade por causa da lesão, né? Por acessibilidade, por estar numa cadeira de rodas. E de repente no caiaque eu me via tão capaz quanto eu era antes e com a liberdade de poder ir e vir dentro da água para onde eu quisesse. Então aquilo me despertou de uma forma tão boa que eu comecei assim, eu sempre fui competitivo, eu sempre gostei muito de praticar esporte e competir. E assim, logo no começo da lesão, com 3 semanas de canoagem, eu comecei a procurar sobre paracanoagem, canoagem e tal. Não encontrei muita coisa, porque não é um esporte tão divulgado no Brasil, né? Porém lá fora é muito grande. E em 7 meses, isso era em janeiro, em 7 meses haveria o Campeonato Mundial de Canoagem. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar lá. Falei, pô, com 3 semanas de canoagem, falei, vou estar nesse Campeonato Mundial. E passei a viver minha vida em torno disso, em torno da canoagem. Claro, pensando na minha reabilitação, porque eu tinha 6 meses de lesão ainda, né? Ainda penso também, né, que a gente pensa na reabilitação, fica muito focado no voltar a andar e esquece um pouco de se reabilitar para a vida, né? E isso acaba causando muita frustração nas pessoas. E eu usei assim a canoagem, o esporte, que sempre foi meu parceiro, como um método de reabilitação física e mental, né? Eu acho que o que me alimentou foi isso, poder ver o quanto eu era capaz, saber se eu ainda podia praticar, fazer o que eu sempre gostei de fazer na minha vida, que foi esporte,
E de repente a canoagem me mostrou tudo isso. Mostrou o quanto eu era capaz ainda, o que eu posso fazer, e é do que eu vivo hoje, que é da canoagem. Enfim, treinei esses 7 meses para o Mundial, cheguei lá, na hora que eu chego na Polônia, um estádio com 15 mil pessoas. Às vezes a gente nem jogo de futebol às vezes tem isso aqui, né? Uma estrutura fantástica. E eu ali como se fosse, né, Brasil. Brasil, o que é Brasil na canoagem? Nada. Mas assim, de repente, a hora que eu coloquei o barco ali, fiz a semifinal, classifiquei para a final. Chegou na final, coloquei o caiaque, ali são 200 metros, né, velocidade. Coloquei o caiaque, nem lembro como é que foi a prova. Eu sei que a hora que eu cruzei, eu olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém ainda. O segundo colocado estava lá atrás. Ganhei. Eu falei, pô, me tornei o primeiro brasileiro a ser campeão mundial na história da canoagem. Coisa que eu nem sabia também, né? Foi para mim uma surpresa. Mas, assim, foi justamente isso. Assim, hoje em dia a canoagem é minha vida, eu dedico tudo à canoagem. Claro que eu ainda penso na reabilitação, penso no voltar a andar. Você... Quando é que foi esse acidente? Meu acidente foi em 2009. E foi o quê? Carro? Foi acidente de carro. Acidente de carro, eu bati o carro dormindo no volante, bati o carro e estava sem cinto. E voei, aí girou, minha coluna quebrou, né? Mas por fora não aconteceu nada. Por fora eu olhava meu corpo e falava, não tem nada. Mas você foi cuspido do carro? Não, eu fui e voltei. Tanto quando, pelo que os bombeiros, quando pegaram o carro, perguntavam, cadê outra pessoa? Eu estava quebrado o vidro de lá, porém eu estava sentado aqui no meu banco. Bateu lá. E esse giro da coluna que foi... Mas como você foi e voltou? Você saiu do carro? Não. bateu Fui, estourei o vidro lá Ah, e voltou. e voltei para o lugar. Que coisa. Só que eu não lembro de Estrada? nada. Acordei no hospital, não, em São Paulo, na Na República do Líbano, Na República do Na Líbano? República do Líbano. Só que eu não lembro de nada. Aí eu acordei no hospital, outro dia eu acordei... Tinha bebido, não? Não. Aí eu acordei no outro dia, só que eu estava muito cansado, porque eu trabalhava como modelo. E eu tinha feito uma campanha de perfume, no qual ia sair a campanha dali um mês. Eu fiz essa campanha em 2008 e fiquei um ano esperando para ela ser lançada. E como eu sempre tive um porte grande para modelo, por ser esportista, eu estava me alimentando pouco para entrar um pouco no padrão, né, da moda, e praticando muito esporte. Isso me deixou debilitado, me deixou fraco. E nesse dia eu passei excesso de exercício, eu treinei de manhã, treinei de tarde, chegou à noite eu ainda fui jogar futebol e na volta para casa dormi no volante. E aí acordei no hospital, aquela coisa, eu olhava e falava, pô, tá todo mundo assustado, não aconteceu nada comigo, né? Tô inteiro. E aos poucos eu fui vendo que eu estava dando comando para as pernas e o comando não ia. E assim, uma coisa até engraçada, né, entre aspas, de falar, mas todo mundo estava muito nervoso com aquela situação e eu estava tranquilo. Eu não sei assim, de onde veio a força e como, mas eu estava ali deitado tranquilo, tomando ciência do que tinha acontecido. Porém, assim, eu não sei de onde veio essa força, mas eu estava muito íntegro, assim, muito tranquilo com o fato. E, claro, fui alimentando minhas esperanças, né? Pô, quero voltar a andar. Mas nem na hora que você soube que alguém te contou isso, né? Então, na verdade, não é que você sabe, né? Na verdade, Você nota, quem me né? contou fui eu, dando comando para minhas Próprio pernas corpo. e nada. Só que essa lesão medular, ela está muito em aberto para a medicina isso, né? Não tem uma resposta. Ah, você lesionou sua coluna, você lesionou o joelho, a gente vai fazer uma operação, religar os ligamentos e daqui a pouco você vai fazer fisioterapia, 6 meses vai estar andando. Já com a lesão medular não tem essa resposta, né? A gente não sabe o quanto ela foi seccionada, não sabe aonde que pegou, não sabe como o corpo vai reagir. Então é tudo muito amplo, muito aberto. Você faz fisioterapia? Faço. Você foi para Rede Sara, essas coisas? Fui para o Sara. Uma coisa que foi fundamental para mim foi ter ido para o Sara.
Eu fiquei 1 mês no hospital, segundo mês eu fui para casa, terceiro mês eu fui para o SARA. Eu sabia do SARA, sabia da instituição, né? E sabia do método deles, como eles trabalhavam. E para mim aquilo era fundamental. Eu corri atrás disso, falei, eu preciso ir para o SARA. Uma porque eu tenho minha vida, morava sozinho, tinha uma vida independente e de repente, né, o que eu ia fazer agora? Eu ia voltar para casa da minha mãe, como que eu ia para fisioterapia, né, com o trânsito de São Paulo, eu ia ficar totalmente dependente de alguém e eu queria dedicar as 24 horas do meu dia à reabilitação. Enfim, consegui ir para o SARA e a hora que eu cheguei lá foi justamente tudo que eu precisava e o que eu esperava, né? Eu cheguei lá, eu pude ver pessoas Você foi para Brasília? Fui para Brasília. Eu pude ver pessoas com nível de lesão, às vezes, muito pior ou mais alto que o meu, só que lutando pela mesma coisa, né? Lutando pelo mesmo objetivo, que é a recuperação, a reabilitação. E poder dividir aqueles momentos com aquelas pessoas, para mim, foi fundamental, né? Essa patola sua é da canoagem ou você já era forte assim antes? Eu já treinava, mas agora o braço virou perna, né? O braço virou perna, o braço virou tudo. A mão virou tudo, né? Mas você faz também musculação para ajudar na canoagem, lógico? Sim, sim. Então, agora eu estou numa fase de adaptação, na verdade, né? 2 anos de lesão medular é uma coisa muito recente. E em 2 anos aconteceu muita coisa na minha vida. Eu me tornei bicampeão mundial de paracanoagem. Então, assim, você tem que saber também dar um tempo para o corpo, né? Porque é muita pancada. De repente, teve progresso? Hã? Do acidente até agora, você sentiu algum progresso na sua lesão? Não, né? Não, do que da sensibilidade. Abaixo da lesão, nada. Mas para cima, assim, o que eu progredi é uma coisa absurda, né? Porque só o simples fato de estar sentado já é uma coisa dolorosa e muito difícil. Porque você imagina, tudo que você concentra, por exemplo, sentado, apoiando nas suas pernas, de repente o eixo do seu corpo é seu abdômen, é seu... Então, assim, era uma coisa muito dolorida. Tanto que o primeiro banho, quando eu fui tomar, eu fiquei 30 dias no hospital. Com 20 dias, eu fui tomar o primeiro banho, né? Antes era banho de paninha. A hora que subi o leito da cama, que eu saí daquele porto seguro, eu estava 20 dias numa cama, que eu passei por uma cadeira, nossa, aí começou um suor, eu suava, eu fiquei 45 minutos suando, pingando. De dor? De dor, do corpo, né? Também está naquela posição de 20 dias deitado. E esse processo aí foi muito lento. Agora você é muito independente, né? Porque ali no camarim eu perguntei se você precisava de ajuda para se sentar na cadeira, que você estava num sofá. Você disse não, e sozinho foi lá, se foi virou, uma coisa que é uma coisa que lá no SARA mesmo eles trabalham muito isso, né? Eles te reabilitam para a vida. A lesão, quem vai reabilitar ou não, é seu corpo que te dá a resposta, né? Agora eles te reabilitam para a vida, é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a se virar, né? A se virar, isso foi fundamental, né? Você aprende a se virar. Então, e é uma coisa que eu sempre procurei isso desde o começo. Uma coisa assim, até às vezes minha mãe, né? Mãe, sempre vem ajudar, fazer tudo. E eu falar, mãe, deixa eu ir aprendendo como é que tem que fazer, porque eu não sei quando eu vou voltar a andar, se eu vou voltar a andar. Então, a gente teve essa relação também de mãe, né? Até que uma vez brincando, né? Eu estava deitado, eu falei, mãe, pega o controle ali para mim, por favor. Ela falou, vai lá e pega, você não quer independência? Eu falei, pô, não precisa ser tão radical assim, né? E você senta na cadeira, você sai da cadeira sozinha, é isso? Sim, sim. Passa para sofá, para outros ambientes, para carro, né? Você dirige? Às vezes dirijo também, dirijo. Ainda? Ué, vou parar de dirigir? E morando em São Paulo? Não tem como, né? Não tem como. São Paulo readaptada, tá readaptada. São Paulo, você ficar dependendo de transportes públicos, né, é problemático, né? Tem atletas lá que treinam comigo, pegam 2 ônibus, 3 para chegar até o local, ele já chega lá mastigado. Aqui né? você vai pegar o caiaque, é isso? Isso aí na Lagoa, no Campeonato Sul-Americano. Né?
acompanho o caiaque, na verdade, né? Na verdade, me ajuda com o caiaque, esse é o meu treinador. Isso é o Campeonato Sul-Americano. A gente passa, assim, esse momento da transferência para a água. Ele me ajuda. Aí E tem o aqui caiaque. já é você livre na água. Nossa, E livre feliz. na água. E feliz. Feliz, sorriso Isso aí dele. eu falo que é Legal. presente de Deus mesmo, Legal. o caiaque. Que é o modelo. Reconquistar. Isso aí foram os trabalhos Trabalho que de eu modelo, fiz. você continua? Continuo, mas assim, é o que eu falo. Antes eu era modelo e Esse atleta aqui é depois? paralelo. Isso aí foi depois, isso a é depois, campanha. né? É. Depois do Sei, aí acidente. fica Deixa eu mostrar paralelo. aqui. Eu acho que Canoagem hoje em dia eu tenho que ser consciente que eu não faço mais parte do padrão de estética Sei. imposto pela sociedade. Porém, eu posso servir de modelo para alguma coisa. É. Então, eu acho que a moda está em segundo plano e o a esporte intenção, né? é o primeiro plano. Sei. E, na verdade, mais feliz do que antes, que eu sempre gostei de esporte, eu sempre quis viver do esporte. Você E, conseguiu. de repente, hoje em dia, com essa A alegria reviravolta dele é da incrível, vida... né? É. O espírito teu É, eu o teu acho que eu- espírito é Você fantástico. ficou mais calmo também? Ou a imprensa foi injusta com você? Tudo é culpa da imprensa? Não, acho que os dois, né? Acho que eu fiquei mais calmo e também teve injustiças Teve. da imprensa. Porque a sensação, a impressão que eu tinha era que você não era assim, essa pessoa tão doce. Não, na verdade, acho que a pessoa também não muda, né? Eu falo isso aí também. Acho que não é por causa de um acidente que a pessoa muda totalmente a vida. Sempre fui raçudo, eu sempre fui guerreiro e sempre fui simples. E acho que depois de Brigou uma um pouco, lesão... assim. Hã? E brigava um pouco. Não, era meio pavio curto. Mas eu acho que não é um acidente que vai mudar a sua vida total. Né? Porque muita gente fala isso também, depois que sofre acidente, o cara desanima, Não, a vida acaba. Você mudou, porque você arranjou força para se virar depois do acidente. Antes, depois, durante, sempre. Eu acho que sempre tive essa força e sempre lutei pelas minhas coisas, né? De repente, antes era interessante mostrar para a imprensa, por ser um ex-Big Brother, eles julgam como um ex-Big Brother alguém que já é fútil, que entrou lá por, sei lá, por algum motivo, querer aparecer, querer estar naquele programa. Eu acho que não é bem isso, eu acho que você vê pessoas e pessoas lá, né? Você vê o Jean Willis, que hoje é deputado, né? Você vê a Grazi, que hoje está atuando tão bem, mas são pessoas e pessoas, cada um. E, de repente, o que interessava passar também para a mídia, para a imprensa, ainda mais numa fase da imprensa sensacionalista, que foi bem forte aquela época, né? Hoje em dia acho que deu uma acalmada, mas tinha uma época que era quase como uma arma, né? Vinha aquela máquina, onde você estivesse, tem uma máquina em cima de você. E acho que eu peguei isso um pouco e meio desorientado por não fazer parte do mundo da televisão, entendeu? Às vezes eu agia de uma forma meio agressiva de achar aquilo também uma agressão à minha pessoa. São fases e fases, né? Mas você, nesse momento, você tá, a musculação, como é que chama isso aqui, Marcos? Você que é do tempo da malhação? Você fala ombro. Não, da malhação, porque ele é o cara da música que o Brasil começava a malhar naquela época. Aliás, ninguém malhava, só você malhava naquela época. Não, já ontem. Não, devia ter mais uns 5 É anos. o único. Não era o momento. De que ano a gente está falando? Isso é de 83, 84. Quando começou a onda da Aí você academias. fala, tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Tal. Essa música, Isso aí foi daí que mexeu partiu muito. tudo. Partiu para muita gente fazer ginástica. Inclusive, te digo uma coisa. É que ele tá forte. Ele? Né, um touro mesmo. Tá né? fortão mesmo. Cavalão. É necessidade Cavalão, também, né? né? De repente virou os braços Viraram faz a tudo, função né? da perna, faz a função de tudo, A né? perna, logicamente, você exercita sem você sentir. Eu digo, existe Na o exercício verdade, que é assim, o feito. que eu faço? Quando se fala em fisioterapia, fisioterapia para quê? Por quê? Não é a fisioterapia que vai me fazer voltar a andar. Porém, eu tenho que manter meus membros alongados. Pela falta de musculatura, eles vão enrijecer. Então, se enrijecer o pé, vai ficar duro, o tendão vai encolher. E quando houver a possibilidade de voltar a andar, se eu não estiver pronto para isso, para receber essa carga, esse trabalho de novo, eu vou ter que fazer cirurgia no tendão para soltar.
Então a minha fisioterapia é o quê? Alongar todo dia, acordo, alongo. E a própria canoagem, ela já recruta o que eu tenho de músculo aqui. Porque eu tenho que remar com a perna em hiperextensão. Você não apoia ela, quer dizer, você não tem o apoio da perna, quer dizer, você fica na canoa. Não, aí quando eu, aqui sentado, mas quando eu Lá na sento no canoagem. caiaque, é fundamental. Porque a perna é que vai me dar o equilíbrio no... Ela que vai me dar o controle do caiaque. Você fica com o joelho esticado? Isso, com a perna em hiperextensão. Então, justamente, a hora que eu remo, ela faz esse trabalho aqui, né? Ah, tá legal. Então, assim, é quem me dá estabilidade no caiaque, é quem me dá força. Então ela te ajuda ainda assim. Ajuda né? ajuda muito. Ela Deixa é ela quietinha que já vai trabalhar. No próximo bloco, um desafio para os portadores de deficiência: se locomover nas grandes cidades. Assunto do músico Marcelo Yuca e de Silvana Cambiaghi, especialista em acessibilidade. Aguarde, a gente volta já já. O músico Marcelo Yuca é cadeirante há 10 anos. Ele vive no dia a dia as dificuldades que os deficientes passam. Marcelo e a arquiteta Silvana Cambiaghi falaram da importância da acessibilidade. A Silvana também é cadeirante e é especialista em projetos para tornar a vida dos deficientes mais fácil nas grandes cidades. No final da década de 80, começo da década de 90, um amigo meu que estava fazendo um curso de pós, ou seja, falou, você vai dar um curso de eliminação de barreiras arquitetônicas para pessoas portadoras de deficiência. Eu falei, não vou dar curso disso, eu sou deficiente, mas eu não sei falar sobre isso, não estudei, nem tive isso na faculdade. Tudo bem, Por isso passou. mesmo, era melhor dar o... Aí eu fui viajar. Fui para a Europa, fiquei um tempo morando fora do Brasil, quando eu me deparei com uma realidade diferente da nossa. Que aquilo tudo que eu tinha que pedir para me carregarem para ir no cinema, porque eu tive pólio desde 6 meses, eu tive paralisia infantil, e sempre fui nos lugares, mas sempre assim, ajudada pelas pessoas, com os amigos, subi 3 anos, porque até o 2º ano minha faculdade era naturalmente acessível. Após o 3º ano, construíram uma faculdade nova, inacessível. E aí, durante 3 anos, me carregaram para ir no ateliê, no último andar. Ou seja, mas aquilo fazia parte, eu achava que o problema era meu, não era dos profissionais da arquitetura. Aí eu acabei indo para outro país e eu vi que a realidade era um pouco diferente. Lá estava efervescente as leis que eram da década de 80 sobre uma coisa nova, que era a acessibilidade, mas com outro foco, não com aquele nome horroroso que eu falei aqui, eliminação de barreiras arquitetônicas para pessoa portadora de deficiência. Se eu for falar isso para um cliente, ele vai falar, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Eu ouvia, não tem deficiente na minha cidade, não vai pessoa com deficiência nas minhas casas. Por quê? Porque é uma coisa pontual. Eu acabei indo fazer um curso lá, na Espanha, no Real Patronato de Madrid, onde eu aprendi conceitos que emergiram, que é como esse, do desenho universal, que é você fazer uma arquitetura pensando em todas as pessoas. Como o padre falou, é a coisa do simples. Sabe quando menos é mais? Isso é uma famosa frase de arquitetura. É aquela coisa que as pessoas têm que usar suas casas e têm que poder usar os lugares desde criança até ficar idoso. Não tem cabimento, de repente, você ter que mandar o seu pai, sua mãe, para um asilo, porque ele não consegue mais viver na sua própria casa. É verdade. E quem que faz isso? São os próprios homens, são os próprios arquitetos. Então, é uma negação da evolução humana, é uma negação de alguns conceitos de necessidades, um desconhecimento. Aí, quando eu vi isso, eu me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero da minha arquitetura, é isso que eu quero fazer da vida. E aí é muito mais fácil convencer as pessoas? Nossa, muda totalmente. Aí eu voltei e comecei a tentar aplicar isso aqui. Eu já trabalhava na prefeitura, porque na verdade eu sou efetiva, só que ninguém me ouvia. Falei, então eu vou começar a dar aula, fui fazer mestrado. E fui fazer mestrado, justamente esse livro surgiu do mestrado. Da sua dissertação. Dissertação. Que eu não me conformava como os arquitetos daqui usavam ainda conceitos
muito antigos, da arquitetura band-aid, de você pegar e fazer uma rampinha, fazer uma coisa que até, de uma certa maneira, deixa a arquitetura um pouco descaracterizada, porque não é pensado no ato de você fazer um projeto. E aí sim, o que acontece? Existe uma negação das pessoas não quererem pôr. Então, eu acabei fazendo esse mestrado sobre desenho universal, sobre acessibilidade, como você usa os critérios de normas que vocês têm, que, óbvio, são critérios diferentes. Eu e o Marcelo, a gente é o famoso espaçoso, né? A gente ocupa no espaço 80 por 1,20 m. Nosso espaço físico é maior. Só que, se eu projetar para que nós passemos nos espaços físicos, qualquer outra pessoa passa. O carrinho de bebê vai passar, o Carrinho de bebê idoso vai passar. Então, O gordo. O gordo. Abraçado Vou com defender os gordos. Abraçado O com gordo. outro. Hein? Abraçado com Abraçado, abraçado com o outro. Não, o desenho universal é muito mais bonito. E aí, A proposta é muito melhor. e aos poucos, as pessoas foram gostando do conceito e a coisa, eu acho que assim, está evoluindo de uma maneira que o que você vê, por exemplo, acredito que o padre, muitos de vocês já viajaram assim e sentiram que você tem uma acessibilidade mais integrada. Por exemplo, aqui você precisa fazer uma programação, né, Marcelo? Da onde eu vou, qual rua eu tenho que passar. Se eu tenho pode que fazer ir ou não. uma volta para ir num cabeleireiro que é do lado da minha casa. Porque umas 3, 4 ruas não tem guia rebaixado. Então eu tenho que ir, dar a volta, ir, voltar, para conseguir fazer um trajeto que eu consiga chegar naquele espaço. Então, na verdade, o que você vê é um florescer de uma acessibilidade mais integrada nos espaços. Tudo isso, teatro. Também eles, de modo geral, os empreiteiros, os construtores, os donos de casas, dificultam muito essa reforma, porque não é tão complicado assim. Exatamente. Quando o menos é mais, você fazer acesso é uma coisa simples, não é muito caro. Eu acho que eles têm que entender também que vão ganhar com isso. Porque eu já ouvi números tipo 25 milhões de portadores de alguma deficiência. Então, é um número expressivo no Brasil. E a gente não vê uma porcentagem tão grande da população. Então, eu acho que a lei de mercado entende uma pressão econômica. Não se viu ainda o deficiente como um consumidor. Porque a deficiência, historicamente, nesse país, ela é muito associada à pobreza. E, infelizmente, a gente está evoluindo economicamente, direitos sociais, mas as classes menos abonadas, elas de uma maneira normal nesse país, infelizmente, elas têm pouco poder de pressão social. Então, eu acho que por isso a gente tem uma escola de grandes arquitetos, mas que nem esses grandes arquitetos ponderaram isso. Eu me pergunto, será que não é, na época que se construiu Brasília, não tinha tantos deficientes? Existia. Não existia uma visibilidade desse problema. Então, por exemplo, você vê aquelas rampas em Brasília, aquelas rampas enormes, elas têm um outro motivo social, que era a visão socialista de que o povo poderia entrar pelas planárias adentro. Mas não tem corrimão. Não, você entra lá, não tem corrimão, e quando você entra, agora já tem algumas mudanças, mas de uma maneira mais corriqueira, você entrava em prédios públicos e não tinha acessibilidade nenhuma. Chamava prédio público, hein? Oi? Olha a incoerência. Prédio público. Prédio público, porque não considera... Mais privado impossível, né? Mais privado impossível. Em última análise, quando você fala isso de um prédio público, como o Teatro Municipal, como muitos prédios em Brasília, isso não está considerando nós como público. E nós estamos ali. Isso fazia algum sentido antigamente, né? porque as pessoas, não fazia sentido apoiando, não. Mas antigamente, por exemplo, as pessoas com deficiências em geral não saíam. Eram meio guardadas, era pior do que é hoje no sentido dentro da própria família, que eu estou querendo dizer. O olhar. Por exemplo, uma modificou criança... um pouco, né? Isso melhorou. Acho que melhorou bastante. Uma criança com síndrome de Down ficava no último quarto da casa e não vinha à sala. Às vezes não sabia que existia aquele filho. Então, e aí ignorava-se aquilo. Então, o que você não vê, sabe, você não trabalha a favor. Essa visibilidade
Tem que ser mais trabalhada para ajudar. Mas eu acho que isso... Mas isso já vem muito... Como o Michael Moore diz, o capitalismo ele não é democrático. Se a gente for botar no papel, ele é quase criminoso. Então, nesse sistema econômico, ele entende o poder da pressão do dinheiro. Então, hoje já está assim, pela construção dos automóveis, as motos, a violência social, ela não está só isolada no gueto. Todos esses problemas estão produzindo, infelizmente, novos deficientes de outras classes econômicas. E esses têm um poder maior de pressão. Esses estão viajando a trabalho, então falam, opa, esse avião, não existe um avião, pelo menos no Brasil, que tenha banheiro para deficiente. Olha, no caso de eu como músico, eu procurei no mundo todo um instrumento que fosse adaptado a mim. Não, você sempre se adapta a algum instrumento, mas ninguém pensou nisso. Então, eu acho que ainda não se pensou nisso, porque não tem, olha aqui, eu quero um carro assim, eu vou pagar por isso. Essa pressão econômica que faz gerar. Agora, eu quero ir mais profundamente. Eu quero ir no direito e na relação pessoal. Porque se for só com pressão econômica, a evolução pode até existir. Os direitos podem até acontecer. Mas eu não quero que seja por essa mão. Eu quero que seja pela uma mão mais humanizante. Claro. Então, por isso que eu acho que eu tenho 10 anos de cadeira de roda, eu me tornei cadeirante. Agora, por conta da violência urbana. Por conta da violência urbana, que é um problema que, em última análise, eu não gerei. Eu não estava andando de moto sem capacete, eu não estava andando de carro com uma velocidade incrível, eu não estava portando uma arma de fogo. Então, olha... Você foi assaltado? Fui assaltado, foi uma tentativa de assalto, que ninguém falou isso é um assalto. Eu entrei na rua e começaram a disparar. Então, qual é a responsabilidade do Estado com isso? Qual é a responsabilidade do Estado? E qual é a responsabilidade que eu tenho que ter em cima do meu caso? Olha, eu acho que se eu tenho alguma visibilidade, eu tenho que estar falando aqui dessas coisas. Me interessam vários outros tipos de problema social. Quem conhece um pouco mais a minha música sabe que eu falo muito sobre negritude, sobre violência urbana, mas essa me abraçou. Não foi uma opção minha. Não é uma opção nem de intelectual, nem uma opção religiosa. Isso foi de encontro a mim. Eu não posso negar isso. Então eu acho que se eu deixo de falar sobre um problema desse que está ali na minha porta, eu não estou sendo passivo só com a minha situação. Eu estou com aqueles que não têm tanta visibilidade, que não podem estar aqui com você. Então tem que cumprir esse papel. E Marcelo, você comentou uma coisa, por exemplo, o poder econômico fez com que países como Estados Unidos e Canadá se transformassem rapidamente. A primeira rampa para travessia de pedestres com deficiência, eu falo que é rampa de travessia, não é para pessoa com deficiência. Porque quando eu estou naquela rampa, eu brigo para conseguir um espaço. Todo mundo quer ir pela rampa, né? Ninguém quer ir pelo degrau. Né? Então, ela nos Estados Unidos, a primeira foi em 1973. E hoje, você vai nos Estados Unidos, é tudo, não vou... Mas a postura, quando você chega nos Estados Unidos com algum defeito, algum problema, ou porque é idoso, ou porque está temporariamente... Eu conheço mais pessoas que estão temporariamente incapacitadas do que... Eu nunca viajei com o Marcelo, mas já viajei com pessoas que estão na cadeira de roda temporariamente. O que acontece? Nos Estados Unidos você tem outro tratamento. Na Europa também. Pois As companhias aéreas te tratam de uma maneira muito mais generosa. Mas é muito pela pressão econômica. Mas eu acho que o Marcelo tem razão, é a pressão econômica, é o consumidor que ele tem lá. O americano está cada vez mais gordo. Então ele está cada vez mais necessitado desses mecanismos de transporte. Mas eles tratam de uma maneira. A pessoa, se não tiver, ela aciona. Existe, quando começou... Aciona o Estado e o Estado tem que quando responder. Começou, são os processos. Existiram pessoas, no início da acessibilidade dos Estados Unidos, que até se fizeram, porque eles iam num lugar. Tinham tido algum problema, assim, não eram como eu, que eu também poderia falar, não tinha vacina. Claro. Bom, sei lá, se era alguma coisa do Estado, ele acionava o Estado.
por que o Estado não está me dando condições de usufruir dos espaços, uma vez que eu fui fruto da guerra, disso, Agora, daquilo. como E aí o Estado tinha que pagar. Então, Aí ele resolveu se adaptar. Essa que é a coisa. Aí o Estado, ele se sente pressionado justamente por isso. Existe uma pressão econômica, não humanizante, não socializante. É no bolso. Eu acho que no bolso que dói. É no bolso que dói. Acho que quando você tem soluções como essa do livro dela, você coloca o seguinte, que isso é um problema de todos. Primeiro, a gente tem que... Se nós não somos um país que está envelhecendo, então nós vamos ter que tomar atitudes. O né? Isso é interessante, porque o idoso também. O idoso também precisa dessa acessibilidade, né? Mas o carrinho de neném também precisa. Também. Eu estou com uma foto aqui que a moça não passa com a cadeira de roda, que está no seu livro. Uhum. Obstáculos urbanos encontrados nas vistorias do Brooklyn, em São Paulo. E que também não vai passar o carrinho do bebê. Não vai passar. E nem não vai passar o idoso, não vai passar ninguém. O banheiro maior também serve ao bebê, serve ao idoso. O banheiro no mesmo plano que você está. Plano. Tem um restaurante que eu gosto, por exemplo, e toda vez que eu vou, tem um em Belo Horizonte que eu adoro e que eu só não vou mais. Tem que subir a escada para ir ao banheiro. E escada, quando eu falo escada, não estou falando de 2, 3 degraus. Estou falando de uma escadaria. 20 degraus e íngreme. Para atletas, assim, né? Para atleta mesmo, assim. Ela falou sobre a arquitetura Aqui no Rio band-aid. também tem uma lei no Rio. Eu gostei dessa que manda você expressão. ter não é bem? o banheiro no mesmo plano do restaurante. E não é cumprida. Não é não. A gente tem uma Constituição maravilhosa. A Constituição brasileira em relação a isso é linda, é bonita, é exemplar. Só que esse é o grande problema. Nada se faz valer. Ela falou sobre a arquitetura band-aid. Isso é interessante para mim, porque muitas vezes eu acho pior a rampinha que colocam do que o degrau. Porque assim, eles colocam uma rampa íngreme e falam assim, bom, tá aí a rampa, agora é com você. Não, amigo, você pode chamar o Hulk, que ele não consegue subir aquilo ali. Eu quero uma rampa não despenhadeira. Mas uma montanha. Uma rampa, porque essa rampa, ela, em última análise, ela faz todo mundo dormir bem, assim, né? Olha, eu botei... já está aí, né? Agora... Olha, mas aí já é outro problema. Se a rampa não te serviu, esse problema passa a ser seu. Não meu, porque eu botei a rampa. Na verdade, eu faço uma brincadeira quando dou aula muito com o pessoal, de colocá-los, diz que o arquiteto nunca volta ao local do crime. Né? Então, eu coloco ele nas situações, com uma venda para simular uma pessoa que não enxerga, uma cadeira tal, para usufruir do espaço que ele mesmo projetou. Uma vez eu fiz isso com um pessoal que tinha feito o projeto de um banco tal. Gente, o cara não conseguia mexer no caixa eletrônico que ele mesmo tinha feito, ou subido a rampa que ele mesmo tinha projetado. Então, isso é importante. Eu acho que são vários fatores. Você tem o fator da formação, que a gente teve uma formação muito fraca nessa área. Você sabe a história da arquitetura como um todo, ou você ainda tem aquele misticismo que lugar é tombado, não pode adaptar. Não existe isso, gente. Você vai no Coliseu, você conhece o Coliseu inteiro, a Arena de Verona, eles fazem faixas nas ruas da Itália para você conseguir chegar no Panteão, acesso em tudo quanto é canto. E aqui, às vezes, falam para você, não, é tombado. Sim. Gente, mas não tem luz elétrica, não tem banheiro. É tombada, as cidades históricas mineiras. Mas para tudo, né? Ela dificulta uma série de coisas. Sim. Não, assim, e às vezes nem chega ao patrimônio o projeto. Ou seja, quem está fazendo o projeto já fala, não, é tombado, não vai poder. Então, nem chega a dizer que é um preconceito do patrimônio. Porque se chega um bom projeto, como chegou em várias cidades da Europa, eu duvido que pessoas sensíveis que trabalham com patrimônio, geralmente são artistas, não precisa ser cadeirante, não precisa ter dificuldade de locomoção nenhuma para descer da calçada de qualquer rua do centro da cidade do Rio. Vou falar de Juiz de Fora, porque eu sou de lá, vou lá. Fui lá sábado retrasado. O tamanho da calçada. Como é que chama? Lá em Minas chama passeio. Meio fio. Aqui chama calçada ou meio fio ou guia em São Paulo. É dessa altura, quase 30 centímetros. É impossível para quase todo mundo. E além disso, você pega uma coisa desse tamanho, deve ser muito mais cara, né? Além de ser útil, deve custar muito mais, né? Mas uma coisa que ela está falando que eu acho interessante é o seguinte, essas cidades históricas, por exemplo, eu acho que no fundo é uma burrice você não construir uma acessibilidade ali,
Porque um deficiente, ele nunca viaja sozinho. Com certeza. Então, para o turismo, isso é mais economicamente mais interessante, entendeu? Então, fica uma coisa que não traz utilidade e também é economicamente burra, né? Acho que a gente tem que notar isso. Paraty, eu tenho um sítio lá, adoro a cidade. Mas ela é totalmente inimiga de mim. Ela é proibitiva para você ou você consegue? Totalmente. Não, aquelas pedras é impossível você andar. Tiradentes, e não quer dizer que você não possa Tiradentes. fazer uma faixa livre, como fizeram aqui no Forte de Copacabana. Agora, ele era um lugar tombado e eles adequaram. Eu nunca tinha conhecido, morei uma época no Rio, não conhecia, porque eu não conseguia chegar no Forte, devido aos paralelepípedos, um piso tipo Paraty. Agora eles fizeram uma faixa livre que você vai com a cadeira. Em cidades como Olinda, eles levantaram a travessia. Então você não precisa fazer a rampinha na guia, porque as calçadas de cidades históricas são pequenas. Então você tem soluções de levar a travessia. Tem várias soluções técnicas aceitas por patrimônio. Agora, não só do Brasil, quando a como gente do começa mundo a questionar essas coisas, a gente chega numa seguinte conclusão. A cidade está servindo à própria cidade ou está servindo aos homens? Isso é uma pergunta filosófica que cabe nisso. Vem cá, o mecanismo das coisas está servindo ao próprio mecanismo ou está servindo a nós? Ao homem de Vitrúvio ainda. Exatamente. Eu queria falar um pouco da educação também. Claro. Porque frequentemente você chega no estacionamento de um shopping e estou falando no shopping porque é o lugar onde eu mais vejo, mas deve ter na rua Muito também, bom você ter falado sobre que isso. você vê muitos carros nas vagas de cadeirante. Fico pensando, será que tem tanto cadeirante assim de carro aqui nesse shopping? Aí você desce no shopping não encontra nenhum. Não, isso tem Onde eles se enfiaram? E carros chiques, repara. Carros poderosos. É um problema muito grave de educação para o seguinte, porque se você vê alguém que é capaz de comprar um carro daquele, é alguém que pelo menos se coloca, consegue se impor no mercado de trabalho com o mínimo de educação. Né? Então, se ela tem uma educação para se impor no mercado de trabalho, teoricamente seria previsto Seria o cidadão, né? de que ela conseguiria ter a mesma coisa com as pessoas. Né? E isso não acontece. Mas elas se fazem valer de uma lacuna no direito, que é o seguinte, o último problema que eu enfrentei no Santos Dumont foi muito assim, porque o pessoal do estacionamento, ele diz que a gente não tem poder de polícia, então quando o cara coloca o carro ali na vaga indevida para ele, a gente vai chegar lá, fala alguma coisa, mas ele fala, me tira daqui, aí a gente não tem poder de polícia. Bom, aí eu fui até o guarda municipal, ele fala assim, bom, mas ali é terceirizado, é privado, eu não posso ter esse poder de chegar lá e autuar. Aí eu fui até o policial militar, ele falou assim, não, olha, arrasta o carro e entra. E eram 32 vagas, sendo de 32, 27 com carros que não tinham nenhuma adaptação, nenhum adesivo, nada. Então, o que acontece? Ali é uma vaga diferenciada, porque o cara chega às 7 horas, um rush enorme dentro do aeroporto, ele chega para o cara que está guardando e fala assim, amigo, eu estou com uma pressa, tenho que pegar o avião agora, onde é que eu coloco? Ele fala assim, pô, patrão, se você colocar ali, eu vou te pedir uma prata a mais, um dinheirinho. Não, eu coloco ali, então ele vai, e todo mundo contando com a impunidade. A seguir, vamos mostrar o trabalho de Marco Antônio Queiroz. Ele cria sites para portadores de deficiência. O site foi evoluindo de forma que eu comecei a tornar a coisa menos pessoal e mais pública. E um projeto brasileiro que treina cães-guia para deficientes visuais. Não deixe de ver, a gente volta daqui a pouquinho. Marco Antônio Queiroz ficou cego aos 21 anos por conta da diabetes. Hoje ele cria páginas na internet que podem ser acessadas por pessoas com vários tipos de deficiência. O Bengala Legal, ele surgiu assim, o assunto principal era a cegueira, né? Porque eu sou cego e na época ele surgiu em 2000, assim, só tinha um site de uma pessoa cega, feito por uma pessoa cega, aqui no Brasil e um em Portugal, né? Então, assim, havia pouca informação sobre essa deficiência, né, em 2000. E aí eu criei o site com essa intenção, né, de difundir informações e tal sobre pessoas com deficiência visual.
Depois, com o tempo, o site foi crescendo, foi tendo muita adesão, e eu expandi para diabetes, que eu sou diabético, né? Então é uma coisa mais pessoal, a minha cegueira, a diabetes e transplantes, eu sou transplantado também. Bem, enfim, era uma coisa bem pessoal. Transplante de quê? De fígado? Eu tenho transplante de pâncreas e de rim. Né? Eu sou transplantado de pâncreas e de rim. Bem, aí o site foi evoluindo de forma que eu comecei a tornar a coisa menos pessoal e mais pública, né? Então, o site começou a crescer para o lado das deficiências. Então, atualmente, ele é um lugar onde você pode saber sobre acessibilidade para pessoas com deficiência, sobre inclusão escolar, sobre escola especial e escola inclusiva. Você pode saber sobre, desde lesão medular, que é uma coisa que não tem a ver com cegueira, até síndrome de Down, RET, enfim, várias síndromes, e tem informações genéricas também a respeito de escola, trabalho, legislação, tudo com relação a pessoas com deficiência, né? Então, assim, ele com esse crescimento, ele foi adquirindo um público mais, assim, expandido, que não foi só a cegueira, né? Nem só Marco Antônio, tá vendo? Tanto é que hoje eu tenho em torno de 400 páginas no meu site e 10 foram escritas por mim, né? Você ficou cego já adulto? Fiquei cego adulto. Não, adulto, 21 anos. Um garotão, assim, digamos. E diabético você é desde que nasceu? Desde os 3 anos de idade. E a cegueira é consequência da diabetes? A cegueira é consequência da diabetes. E aí, quando diz que tem, que você também criou programas leitores de tela para cegos? Isso, porque a internet, para uma pessoa sem deficiência navegar, existem várias deficiências. E a internet, ela faz alguns obstáculos, né? Não só para pessoas com deficiência visual. Então, quando a gente fala em acessibilidade, a gente tem que expandir o nosso entendimento, que você faz acessibilidade para ter acesso a inúmeras outras deficiências. Por exemplo, uma síndrome de Down, uma tetraplegia, uma paralisia cerebral, são pessoas que têm pouco movimento. Então, às vezes, eles não conseguem a utilização do mouse, né? Então, ele vai utilizar uma forma que as pessoas com deficiência visual também utilizam, que é a navegação pelo teclado, né? Então, eu, por exemplo, para eu navegar numa página, né, eu uso o teclado. Eu não uso o mouse para baixar, rolar a tela, essa coisa toda. É tudo de forma diferenciada. Né? Mas tem algum programa, algum dispositivo, alguma coisa que te permita... porque assim, se você não pode... Escutar a tela. Escutar a tela. Tem, isso, né? São os leitores de tela. Tá. Né? Os leitores de tela existem inúmeros, brasileiros e internacionais, mas que falam o português, e de inúmeras qualidades também, né? Então, você, no mesmo site, você pode conseguir, com um leitor de tela, conseguir ler coisas que em outro, com um leitor de tela mais pobre, digamos assim, de recurso, você não conseguiria, né? Mas, especificamente para mim, a deficiência visual, o leitor de tela é uma coisa básica, né? E a acessibilidade, explicando assim a acessibilidade. Por exemplo, você passa por uma imagem, essa imagem, o leitor de tela, ele não consegue chegar para mim e falar assim, isso aqui é uma imagem de uma casa, isso aqui é uma imagem de uma pessoa, isso aqui... Ele não consegue distinguir para mim. Então, eu tenho que fazer com que o leitor de tela leia e transmita o conteúdo daquela imagem para mim, tá? E qual é a forma que eu tenho de fazer isso? Eu vou dar um exemplo
assim, bobo de acessibilidade, que é você colocar só um atributo, né, no elemento imagem, você coloca um atributo que ele chama alt, tá? Então, alt é de texto alternativo, é uma alternativa àquela imagem. Então, você coloca alt igual aspas. Tudo que vier dentro da aspas vai sair para o leitor de tela ler. Entendendo? Se você chegar... Você está com o meu site na tela? Não, estou com ele no papel. Ah, está com ele no papel. Tá. Então, assim... Qual? Acessibilidade ou Bengala Legal? O Bengala Legal. É porque eu vi que você também ajuda as pessoas que fazem site a tornarem esses sites acessíveis a pessoas com deficiência, que eu também achei interessante. Não, acessíveis a todo mundo. Eu vou explicar por quê. A princípio, as pessoas voltaram à acessibilidade para pessoas com deficiência visual, porque as pessoas não imaginam que a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual consiga ler justamente por causa da deficiência, consiga ler a tela, né? E os leitores de tela dão cabo disso. Mas existem outras deficiências de pessoas que enxergam, né? Que têm dificuldades manuais ou têm dificuldades de coordenação, que, por vezes, a navegação via teclado satisfaz aquelas pessoas, né? Em termos de acessibilidade. Existem outras formas de acessibilidade através de outros hardwares. Por exemplo, a pessoa surda, né? A pessoa surda que não saiba português. Como é que ela faz? Ela só sabe Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais, né? Então, existe um softwarezinho que você marca aquilo que você quer saber e clica, vamos dizer assim, no software e vai sair a tradução da língua de sinais em português. Entendendo? Você passa o mouse, vai marcando aquilo ali, você clica no software e o software tanto coloca em português, que você já está vendo em português, quanto coloca um bonequinho na tela, né, fazendo libras para a pessoa com a surdez poder entender o que está escrito ali. Uma pessoa que tem um site qualquer e que queira que esse site também seja visto, entre aspas, por cegos e por pessoas surdas, etc., pode, através da acessibilidade legal, aprender a fazer isso? Pode. Ele tem o melhor seria fazer um curso, né? Seria um curso. Eu até sugiro o grupo Demarte. Demarte, o Marte é M-A, é com T mudo. É Demarte mesmo, como fala o planeta, né? Só que é com o T mudo. E lá, então, ele aprenderia? Lá, ele poderia fazer curso. Maria Lúcia Campos coordena um projeto pioneiro no Brasil. É o projeto Cão Guia, que treina cães para guiarem deficientes visuais. Quase 40 cães já foram doados para deficientes de todo o Brasil. Sempre gostei de criar os cães, né? E em 2000, depois que eu me aposentei, eu resolvi fazer isso de uma maneira mais profissional e através disso eu cheguei ao projeto Cão Guia. E onde eu estou até hoje. Entrei em 2002. E você fazia o que antes de se aposentar? Eu trabalhava na Telebrás. Ah, é? Era desenhista técnica, uma área totalmente diferente. Mas sempre foi cachorreira, assim? Ah, sempre fui apaixonada por cães. Sempre tive um. Né? E depois que me aposentei, resolvi fazer de uma maneira mais como deve ser, né? E como deve ser? Bem criados, bem educados, bem assistidos, com responsabilidade. Né? E a partir daí eu acabei chegando ao projeto Cão Guia em 2002. E como é que consiste assim na vida real o projeto? Você tem um cão matriz que vai dando filhotinhos e você cria? Como é que é isso? Não, o projeto funciona da seguinte maneira. Os nossos cães nascem no projeto, já vêm de matrizes selecionadas, de reprodutores selecionados, porque a gente tenta ao máximo evitar certas doenças que vêm através da genética. Tá? E também procurando trabalhar o perfil do cachorro, né? Porque
o que tem de labrador que ninguém aguenta não é verdade, fácil. por isso que eu fico impressionada de que eles são tão bons, né? Quando se transformam em cães guia. Então, nós já temos, assim... Eles são levados, né? São muito alegres, muito brincalhões. Então, a gente já tenta procurar um perfil dentro da criação, não que eles não sejam levados, mas de um perfil de um cão que seja mais disciplinado, mais mais equilibrado. Tá? Então, a reprodução é feita dentro do próprio projeto. Tá? No início do projeto, nós trabalhamos com muita doação. Então, nós tínhamos, assim, praticamente 70%, 80% da criação não era aprovada na hora de fazer os testes. E depois que passamos a ter a nossa própria criação, a situação inverteu. Tá? Então, hoje nós temos a maioria aprovado. Mas mesmo assim, em uma ninhada, o índice de aproveitamento de uma ninhada, às vezes a gente perde até mais de 50%. Porque todos começam um processo de educação com as famílias hospedeiras que são voluntárias do projeto. Tá? Mas quando chega, na hora que retorna ao projeto, que eles vão passar por vários testes, tanto físicos como psicológicos e de aptidão, boa parte deles não passa, eu costumo chamar de vestibular, não passam nessa etapa. E aí você tem que estar desligando cães que não vão dar continuidade àquele trabalho. Uma ninhada, de modo geral, claro que não é... É óbvio que não é assim, toda ninhada né, dá 8 cachorros, claro que não. Mas, de modo geral, como tem sido a ninhada? O universo parte de quanto? De 6 cachorros? Olha, as ninhadas normalmente são em torno de 8. Quando a gente tem uma ninhada pequena, a gente já estranha. A gente estranha. Aí os 8 vão cada um para uma casa. Cada um para uma casa. Todas essas casas comprometidas com a ideia de que eles se tornarão guia. Sim, isso é o seguinte. Porque uma casa mima mais que a outra, não rola assim, não? Rola. A família faz inscrição no projeto para ser uma família hospedeira. Então, essa família, ela passa por um processo de entrevista, vai à psicóloga do projeto, junto com um dos treinadores, fazer uma visita à residência, para ver se tem um ambiente adequado para se criar um labrador, se criar um filhote. Com segurança. Porque ali você tem problema, a grade, é o muro, o cachorro foge, o cachorro some. Né? Então, tudo isso é observado nesse ponto. Tá? Se a questão de piso, você não pode criar um cachorro desse no piso muito liso, porque você pode vir a desenvolver uma displasia no animal. Displasia é uma doença coxofemoral, de juntas e tal, que é muito dolorida e que não tem cura. Se o piso for muito liso? Se o piso for muito liso, porque ele força para se segurar as articulações. Então, tudo isso E até que idade fica com a família hospedeira? Eles ficam até 1 ano e 2 meses. E a família não fica arrasada se tiver criança? Fica, lógico, imagina. Fica, mas daí a situação de que, assim, quando vai a psicóloga que trabalha conosco, que também é voluntária, a Fernanda, tudo isso já é colocado para a família. Tá? Ela entra para o projeto ciente do que ela tem que fazer. E com isso ela acaba assim, disciplinando e educando também as crianças, que vão aprendendo que ama, mas que uma hora tem que ir embora. Caramba. Uma hora tem que seguir o caminho. Mas esse seguir o caminho não corta assim, a amizade, o contato, de maneira alguma. Nós mesmos, já criei 11 filhotes para o projeto. E tenho contato com os que estão trabalhando. Quanto tempo leva para que o cão fique pronto para ser guia? Olha, quando conseguimos seguir o processo normal, 2 anos. Que é até 1 ano, 1 ano e pouco com a família hospedeira. Depois ele passa por durante uns 2 meses, 1 mês e meio, nesse processo de seleção, porque inclui exames cardiológicos, radiografia, uma bateria de coisas, mais o exame psicológico junto com o treinador, o Dias. Aí depois ele dá início ao treinamento, ao trabalho de treinamento, que aí vai ser
que é o treinamento de condução, porque ele vai aprender a conduzir. Que até então ele teve educação básica e a socialização, né? Aí ele começa o trabalho de condução do cego, aprender a conduzir. Aí vai mais 6, 8 meses. Então, com 2 anos e pouco, o cachorro está formado. E aí ainda vem... E você tem muitos cegos inscritos? Olha, hoje nós temos cadastrado quase 300 pessoas. Uau! E vamos de 4 em 4, assim? É o que a gente está conseguindo fazer. Porque é muito trabalhoso. Não, por falta de questões financeiras mesmo. Porque a nossa estrutura do projeto seria para a gente estar formando em torno de 25 cães por ano. Infelizmente, a gente só consegue estar formando aí, no máximo, uns 4 por ano. Porque nós temos alguns patrocinadores na área de alimentação, de alguma medicação. A universidade nos ajuda com o hospital veterinário, tá? Mas envolve um custo muito grande. Um cão desse pronto, contando aí toda a seleção que é feita, o custo dele chega em torno de 27, 30 mil reais. O hospedeiro também recebe ajuda? Recebe. Recebe toda a alimentação para o animal, recebe assistência veterinária. Hoje... E a pessoa que vai receber o cão, a pessoa cega, ela paga? Não, ela, digamos assim, o cachorro é cedido para ela. Tá? Mas vocês devem fazer um acompanhamento para saber se está sendo bem tratado. Sim, porque pode ser cego, mas não ser um. Por isso, ser bom, né? Por isso obrigatoriamente que o cachorro... um cego vai ser uma pessoa boa. Por isso que o cachorro não é doado. Ele é emprestado. Ele é cedido, tem um contrato que é renovado anualmente. No caso de haver maus tratos, subutilização do animal, alguma coisa assim, a gente resguarda. Infelizmente, né? Mas já teve? Já teve. E já teve alguém que hospedou e depois... não quis devolver? Não quis já devolver. Teve. A criancinha olha, tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tá? Já teve de tudo. Mas, assim, aos poucos... E o que se faz com os cães que não se adequam a virarem cães-guia? Eles sobram, né? Assim, sobram. São legaizinhos, mas sobram. Sobram. São lindos, maravilhosos. Mas... Até mesmo quando ele já está em treinamento, no meio do treinamento, ele já pode, de repente, falar, olha, eu não quero continuar essa brincadeira. Não para ali, ele não quer continuar o treinamento e já aconteceu com um cão que eu mesma socializei. Então, o que o projeto faz? Ele não queria seguir? Não, eu acho rebelde. Que não. E como é que ele disse para você que ele não obedecia nenhuma ordem? Não, ele obedecia e tudo, só que chega um estágio que ele não desenvolve mais. Aí ele perde o interesse. E o cachorro tem que estar sempre interessado no que ele está fazendo para fazer bem. Chega um momento que ele literalmente não está mais afim de fazer aquilo. Ele não, porque o cachorro ele é trabalhado assim, ele tem que exercer o que nós chamamos de desobediência inteligente. Ele tem que ter iniciativa. Ele tem que ser um cão sempre muito bem equilibrado. Então chega um momento que ele não desenvolve essa parte do trabalho. Como os humanos, né? Exatamente. Um empaca aqui, outro empaca ali. Deve ser. Se ele vê que a pessoa vai bater de cara numa parede, ele tem que... Ele tem que parar. Se ele tá indo por um caminho que passa sempre, de repente abrir uma vala, estão fazendo alguma coisa, o cão desvia. A pessoa que está sendo conduzida, ela quer ir em frente porque ela não está sabendo daquilo ali. Mas o cão toma a iniciativa de desviar e retornar aquele caminho. No próximo bloco, Carlinhos Vergueiro e sua homenagem ao mestre Adoniran Barbosa. O CD Dá Licença de Contar. Vale conferir, hein? Já já. Em 2011, ano do centenário de nascimento de Adoniran Barbosa, Carlinhos Vergueiro fez uma homenagem ao mestre. No CD Dá Licença de Contar, Carlinhos mostra sucessos de Adoniran, com participações de Chico Buarque e Martinho da Vila. Eu conheci o Adoniran, que era meu ídolo e tudo, primeiro, que eu me lembre, ouvindo um programa chamado História das Malocas, que ele fazia o Charutinho. E dessa parceria com o Oswaldo Molles, que era um homem de rádio, né,
televisão, naquela época não estava ainda com tudo, que eu tenho a impressão que nasceu essa forma de compor que o Adoniran adotou e que o consagrou. Porque o Oswaldo Molles, essa parceria é incrível, porque ele escrevia os tipos e o Adoniran pegou tão bem o espírito do lance e acrescentava cacos e tal, que não podia ser outra pessoa, e ele fazia vários tipos. Então o Oswaldo Molles e o Adoniran foi uma coisa que deu muito certo, durante muito tempo. E a partir desses tipos, eu acho que o Adoniran começou a escrever dessa maneira, a compor. Depois fez músicas também com o Oswaldo Molles e tal. Então o rádio... O rádio foi decisivo numa época da cultura do Brasil. Foi decisivo, né? Para a música, decisivo. E para o Adoniran, para ele poder ser o que ele queria, um compositor e um cantor, o rádio com os programas humorísticos foi decisivo até para ele descobrir a maneira certa ou a maneira que o consagrou. Isso é interessante, né? O que é que você quer dizer quando você diz para ele compor como... O que é a maneira que o consagrou? O Adoniran Barbosa? Qual é essa característica? A linguagem das letras, as crônicas. Me conta aquilo que você me contou no começo, antes do programa entrar no ar, que eu achei divertido, achei curioso ter aqui um endocrinologista e a gente falar de dieta. E eu olhei para minha mesa e estava a letra de uma música, Torresmo à Milanesa. Eu falei, meu Deus, isso com médico de dieta é um espetáculo. E aí o Carlinhos falou, tem uma história ótima, conta a história pra gente. Essa música eu tenho o maior orgulho de ter feito, porque foi o primeiro samba que eu fiz com a Adoniran, né? Eu fiz um samba com o meu ídolo. E eu nunca me preocupei muito, nem eu nem ele, nós ficamos muito amigos, apesar da grande diferença de idade, né? E aí, assim como eu fiquei amigo do Cartola, eu tive sorte, eu fiquei amigo dos meus ídolos, Nelson Cavaquinho, Cartola, Vinícius de Moraes, Paulo Vanzolini, e depois, mais tarde, Chico, Toquinho, Paulinho da Viola. Então, eu tive sorte. Então, não me preocupava, eu fazia minhas músicas e não me preocupava. Adoniran, vamos fazer um samba. Muitos ficaram da conversa, a gente começava a conversar e não saía. Aí um dia nós descemos para um boteco e de pé nós fizemos um samba inteirinho, pau, sem violão, sem caneta, sem papel, sem nada. E esse samba se chamava Bife. O Adoniran era muito curioso, ele era muito engraçado, ele era muito original. Eu nunca vi um cara tão popular. Andar com o Adoniran na rua era uma festa, porque as pessoas se sentiam íntimas dele e falavam com ele. Então eu aprendi muito andando com o Adoniran. Aí esse samba se chamava Bife à Milanesa. Nós fizemos o samba, foi cada um para sua casa. E eu cheguei em casa e registrei, com medo de perder. Eu falei, esse samba é bom, eu pensei comigo. Mas aí eu encontrava o Adoniran não falava nada. Eu também não falava nada. Eu falava, acho que o Adoniran não gostou do samba. Mas aí pintou um disco da Clementina de Jesus, produzido pelo Faro, e a Clementina ia gravar o samba. Eu já fiquei satisfeitíssimo. A Adoniran me ligou, falou, a Clementina vai gravar com a gente o samba, eu queria que você viesse aqui em casa para a gente fazer uma fitinha. Aí eu fui à casa dele e quando chegou no pedaço do bife, ele falou, não, Carlinhos, não canta mais bife, não, canta torresmo. Aí eu falei, mas por que, Adoniran? Ele falou, porque não existe. Eu não discutia com a Adoniran. Eu falei, bom, tá bom, vou cantar torresmo. Aí eu voltei a fita, chegou no torresmo e ele falou, ô Carlinhos, canta só um torresmo. Eu falei, mas por que, Adoniran? Ele falou, porque é mais triste. Aí eu voltei a vida, cantei só um torresmo, e eu fico muito orgulhoso, porque esse samba, a gente faz muitos sambas na vida, né? E aqui diz, o que é que você trouxe na marmita? Está dito, trouxe ovo frito. E você, beleza, arroz com feijão e um torresmo à milanesa. Um torresmo milanesa, fica mais triste. E aí fica mais triste. E esse samba, o que me deu mais orgulho ainda, porque a gente faz várias músicas, mas esse samba, toda vez que as pessoas fazem uma retrospectiva do Adoniran, que lançam discos, ele está sempre junto com as obras-primas dele lá. Não que ele seja uma obra-prima, mas está sempre junto com as... Sabe, ele é sempre escolhido. Com as 10 mais, assim, ele é sempre escolhido. Então eu falei, isso é um motivo de grande orgulho. Porque para mim, só fazer o samba já está bom. Ter feito um samba com o Adoniran, ter feito uma música com o Vinícius. Você fez mais de um, inclusive. Eu fiz o Minha Negra também, que eu estou praticamente lançando, porque eu gravei esse samba depois que o Adoniran morreu, e esse samba passou meio despercebido. E nesse disco as pessoas, no público, quando eu faço show, e mesmo tem um historiador que escreveu um livro maravilhoso sobre o Adoniran, chamado Celso Campos Júnior, que eu recomendo, ele descobriu esse samba, ele me entrevistou, falou do samba e tal no livro dele, mas ele descobriu o samba assistindo o show, porque muitas vezes é assim, tem umas músicas que ficam escondidas.
E essa daí agora, quando eu canto no show, eu percebo que as pessoas estão descobrindo essa música, o Minha Nega. E nesse CD onde Carlinhos Vergueiro canta a Dona Irã Barbosa, vai de Saudosa Maloca ao Trem das 11, passando pelo torresmo à milanesa, pelo samba... Tem o Bom Dia Tristeza, tem convidados, né? O Martinho da Vila gravou o Saudosa Maloca, o Chico gravou o Bom Dia Tristeza, que é um samba de Adoniran e Vinícius de Moraes. A minha filha gravou comigo o Torresmo e o Conjunto Galo Preto, que um dos fundadores é seu amigo, o Afonso Machado, que foi muito responsável pela qualidade desse disco, que ele fez 9 arranjos, o filho dele, Tiago, fez 2 arranjos. Olha que então eu chamei o Galo Preto para fazer uma versão instrumental do Trem das 11, porque eu soube que o Adoniran chegou uma vez para o Rogério Duprat e disse que tinha muita vontade que o Rogério orquestrasse o Trem das 11. Aí eu falei, vou fazer um instrumental e ficou muito bonito. E o que você vai fazer pra gente? Eu vou fazer... eu posso fazer o Torresmo Milanesa ou posso fazer um samba no Bexiga. Você pode escolher o que você quiser, eu faço para você. Você escolhe, Carlinhos. Vamos fazer o Torresmo Milanesa, já que a gente falou do Torresmo. A gente falou tanto, Antieto, O enxadão da obra bateu 11 horas. Vamos embora, João. Vamos embora, João. O enxadão da obra bateu 11 horas. Simbora, João, vamos embora. Simbora, João. O que é que você trouxe na marmita dito? Eu trouxe ovo frito, trouxe ovo frito. E você, beleza? O que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo, a milanesa da minha Teresa. Vamos almoçar, sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Depois, puxar uma paia, andar um pouco pra fazer o quilo. É dureza, João, é dureza, João, oi. É dureza, João, é dureza, dureza, João, é dureza, João. O mestre falou que hoje não tem vale não. Ele se esqueceu que lá em casa não sou só eu. Se segura, Maria. O mestre falou que hoje não tem vale não. Ele se esqueceu que lá em casa não sou só eu. Se segura, Maria. O enxadão da obra bateu 11 horas. Vamos embora, João, vamos embora. Simbora, João. O enxadão da obra bateu 11 horas. Simbora, João. Vamos embora, João. O que é que você trouxe na marmita dito? Trouxe ovo frito, eu trouxe ovo frito. E você, beleza? O que é que você trouxe? Arroz com feijão e um torresmo, a milanesa da minha Teresa. Te dou pra encerrar por mim. Domingo nós fomos num samba no Bexiga, na Rua Major, na casa do Nicola. À meia-noite o'clock saiu uma baita de uma briga, era só pizza que avoava, junto com as bracholas. Nós era estranho no lugar e não quisemos se meter. Não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer, pode crer. Na hora H se enfiemos debaixo da mesa, fiquemos ali de beleza, vendo Nicola brigar. Dali a pouco escutemos a patrulha chegar e o sargento Oliveira falar: não tem importância, vou chamar as ambulâncias. Não tem importância, vou